Dando continuidade à nossa aula de métodos e técnicas de pesquisa educacional, certo? Hoje nós vamos ter como objetivo dar continuidade à nossa disciplina num cenário remoto e nós vamos caminhar por esse percurso de entender o que é o referencial teórico, qual é o propósito, desse referencial teórico, diferenciar referencial teórico de revisão de literatura e levantamento bibliográfico são 3 gêneros que costumam ser confundidos e até trocados em termos de nomenclatura. E vamos também entender como desenvolver um referencial teórico a partir de dos fichamentos, que é uma técnica que a gente vem trabalhando aqui na disciplina, que é o fichamento em Excel, em planilha. E por último, nós vamos entender um pouquinho das regras ABNT para citações, ok? Dando início, então, nós vamos navegar agora pelo entendimento do que é referencial teórico, ou também conhecido como fundamentação teórica. O principal objetivo do referencial teórico, é trazer um arcabouço teórico, uma base, que fundamente, que sirva de alicerce para o que você quer investigar. Como assim, professora? Todos nós temos, para fazer um trabalho científico, um problema de pesquisa como pontapé inicial, certo? Então, todo mundo vai partir de um problema de pesquisa. E esse problema de pesquisa, ele traz dentro de si vários conceitos e teorias que precisam ser melhor detalhados para que a gente tenha propriedade em estudar aquele problema e em resolver aquele problema. Pois bem, a fundamentação teórica ou referencial teórico, ele serve justamente para que o autor, no caso você, coloque no papel as principais teorias, os principais conceitos que envolvem aquela problemática, inclusive para nortear de qual é o teu posicionamento com relação àquela problemática. Porque algumas problemáticas, elas têm várias formas de olhar, que são as lentes epistemológicas que a gente coloca para olhar aquela problemática. Por exemplo, você pode olhar para uma questão da sala de aula sobre a ótica inclusiva, ou sobre a ótica da padronização do ensino. Então, existem diferentes maneiras de você analisar um determinado problema e você precisa se posicionar mediante isso. Quais são as características dessa fundamentação teórica, A principal delas é que um referencial teórico é uma parte do texto científico. Então, se vocês pegarem agora uma monografia, uma tese, uma dissertação ou um artigo científico, vocês vão ver que uma das seções, uma das partes desse trabalho é o referencial teórico. Então, ele é uma parte do texto científico. Claro que vocês vão ver que nos outros gêneros que nós vamos ver mais à frente, a referencial teórico é substituído por outro tipo de texto, certo? Outra característica do referencial teórico é que ele tem citação de vários autores e obras que tratam sobre aquele tema. E mais para frente nós vamos ver como é que essas citações vão ser feitas. Tá? Então, quando você pega um texto em que há o predomínio da opinião do próprio autor e não o predomínio de citação de autores, isso já descaracteriza um referencial teórico, certo? É um artigo de opinião, é uma matéria jornalística, é qualquer outro gênero textual que não um trabalho acadêmico com referencial teórico. Bem, outra característica são autores, conceitos e teorias que são mais relevantes para aquele estudo. O referencial teórico, diferente dos outros gêneros que nós vamos ver mais à frente, ele não tem como objetivo fazer uma larga pesquisa ou obter um largo entendimento sobre aquele assunto, sobre aquele conceito, tentando buscar todas as formas de entendimentos possíveis para aquele determinado problema. O referencial teórico, ele, na verdade, ele busca selecionar dentre os vários formas de pensar sobre aquele problema, vários autores ao longo da história falaram de formas diferentes sobre aquele problema, e isso você não vai precisar recorrer no seu referencial teórico. O que você vai precisar no seu referencial é escolher um desses autores que estejam identificando a sua forma de pensar para aquele problema, certo? Você, enquanto autor, você até por uma questão de ilustração, você pode citar as outras formas de pensamento, mas busque sempre enfatizar e detalhar teoricamente aquele posicionamento que você escolheu,
tá? Outra característica são referências atuais. Para a gente escrever um referencial teórico com qualidade, é interessante que a gente utilize referências de 10 anos para cá. Para os artigos, né, mais, digamos assim, benquistos no meio acadêmico, a gente solicita 5 anos para cá. Então, isso é o critério de recentificidade, né? Você vai dar um caráter de novidade, né? O que é que está se falando de mais novo sobre aquele problema? Por isso que a gente pede essas referências atuais. É claro que dependendo do teu assunto, né, você não vai encontrar aí uma referência tão atual, ou você vai precisar recorrer aos clássicos. E aí, nesse caso, realmente, suas referências vão estar mais antigas, mas, claro, sempre banhando com referências mais atuais, tá? Para o seu trabalho não ficar tão ultrapassado. A estrutura do referencial teórico, né, ela vai variar de acordo com o autor, de acordo com o tema que você está trabalhando, né, e de acordo com o estilo também de escrita. Então, esses pontos aqui, que foi baseado no texto da autora Azevedo, que está inclusive na sala de aula de vocês, esse texto disponível, indico a leitura, é bem elucidativo com relação ao que deve ter no referencial teórico e a sua diferença dos outros gêneros, tá? Essa autora, ela determina alguns pontos que geralmente estão dentro da elaboração do referencial teórico. Então, geralmente, quando eu tenho um tema, vamos pensar que o nosso tema são metodologias ativas, né? A gente vai buscar o quê? As origens, de onde veio metodologia ativa, né? Quem foi o primeiro autor que criou esse pensamento? Como que esse conceito evoluiu ao longo do tempo até hoje? O que é que hoje estamos falando sobre isso? Que esse caso seria o breve histórico, né? E quais são os conceitos balizares, conceitos fundamentais que envolvem a metodologia ativa, tá? As principais abordagens, quando você faz o breve histórico, você já, de certa forma, dependendo do que você está falando, você já também vai navegando pelas principais abordagens, porque geralmente nas ciências sociais, a educação é uma ciência social também, as principais abordagens elas vão evoluindo historicamente, né? Um conjunto de autores trabalham numa abordagem, em sequência, outros autores criam outra abordagem para superar aquela anterior, mas nem sempre é assim. Em determinadas áreas e até mesmo em determinadas teorias dentro da educação, nós vamos ter abordagens divergentes convivendo no mesmo momento histórico, tá? Então, outro ponto para se colocar dentro do referencial teórico são essas várias abordagens. As diferentes fases pelos quais esse estudo dessa teoria ou desse construto passaram, né? Então, tá bem alinhado também com o breve histórico, a abordagem e essas fases. Mas como eu bem falei da abordagem com relação ao histórico, em algumas temáticas, né, as fases por qual esse estudo evoluiu também não são coniventes ou estão paralelas às abordagens ou ao histórico, ok? Os principais componentes ou aspectos que evidenciam os fenômenos estudados e que você quer oportunamente identificar ou analisar. Bem, e esse ponto aqui é muito interessante porque quando você vai fichar um referencial teórico, quando você vai escrever o seu referencial teórico, existe um mundo gigantesco de possibilidades de textos e de acepções teóricas e de posicionamentos de autores para se colocar dentro desse texto, certo? A não ser que o seu tema seja muito, muito recente, aí você vai ter uma dificuldade de encontrar material para citação. Mas não sendo, por exemplo, o exemplo que a gente está usando, metodologia ativa, né? Existe um calhamaço de abordagens e um monte de gente posicionando ferramentas, formas de se fazer, o que se aconselha, o que não se aconselha, né? E quais são as características para se considerar a metodologia como ativa. Então, nesse contexto de uma teoria que já tem uma base científica, uma base teórica sólida, então eu vou ter, como autora, escolher quais são os principais componentes que eu vou evidenciar. Veja bem, se eu quero falar sobre aplicação de metodologias ativas no ensino fundamental, né, eu vou ter que evidenciar especificamente aspectos relacionados ao desenvolvimento psicossocial, psicomotor da criança, porque é isso que geralmente se trabalha, né, nessas bases introdutórias da educação, tá? Então, o que eu quero de mais importante dentro dessa teoria falar? Porque senão o seu texto ele vai ficar muito extenso, ou então você vai tentar falar tudo dentro desse texto e vai deixar o seu texto superficial, né? E não queremos isso. A próxima ponto da estrutura do referencial teórico tá aí diferentes modelos
que explicam o fenômeno, né? E pegando esses modelos, você pode trazer as dificuldades de cada modelo, as facilidades de cada modelo, as vantagens e dificuldades de cada modelo. E as principais aplicações e usos, né? Dependendo de o que você estiver falando, geralmente na física ou na matemática, nessas áreas mais tecnológicas, nós vamos conseguir, a partir de cada modelo, pensar um contingente de aplicações e usos para aquela ferramenta que você está falando. Por exemplo, na área da TI, se eu estou falando de inteligência artificial, né, se eu estou falando de Big Data, né, e aí eu posso vir trabalhando vários usos para aquela tecnologia e colocar isso dentro do meu referencial teórico. E por último, os resultados de estudos recentes, né, ou os avanços na área. A autora, né, Azevedo, ela vai falar em um momento do seu texto sobre estudos do estado da arte. Esses estudos do estado da arte buscam perceber até onde aquela temática teórica evoluiu, né? Tá bem próximo da parte tecnológica também, né? Então, se eu, ainda nesse exemplo de Big Data, né, de inteligência artificial, até onde a ciência conseguiu evoluir no que se refere à inteligência artificial. O que nós temos de mais novo hoje sendo aplicado no mercado, ou então estudado ou patenteado, né, nos bancos de patentes. Então, em alguns textos, em alguns tipos de pesquisa, vai cair bem colocar esses principais avanços da área, certo? Tendo vista a estrutura que você pode ter no seu referencial teórico, mais uma vez lembrando, você não precisa ter todos esses pontos, mas esses são alguns pontos para você poder na sua mente organizar como que esse referencial teórico vai funcionar, tá? Tendo visto isso, né, vamos aqui para uma pequena definição. O referencial teórico não se limita a apresentar ideias de diferentes autores, mas dialoga com elas, né? Dialoga com essas várias ideias. Ele analisa, compara autores, evidencia semelhanças e diferenças, critica e, acima de tudo, reflete o posicionamento do pesquisador sobre o tema. Veja só, muitos alunos acham que referencial teórico é copiar e colar citações. Nós vamos ver aqui que não. Isso, fazer essa grande coxa de retalhos de copia e cola de citações, né, na verdade, é uma grande enganação de que você está fazendo um texto científico. Você não está, não passa de um fichamento, tá? Para que eu tenha um referencial teórico, eu tenho que fazer uma conversa entre as várias citações. O que o autor A falou de importante sobre essa temática, o que o autor B falou de importante para contribuir, e eu vi que o autor C está indo contra todas essas ideias. Então, eu tenho que fazer essa conversa por meio dos autores e, principalmente, eu tenho que buscar autores que corroborem com a ideia que eu, enquanto autora do meu texto, quero defender, ou seja, o meu posicionamento enquanto pesquisadora, tá? Não adianta eu fazer um texto gigantesco falando que a metodologia ativa, ela deve ser aplicada no ensino superior, e quando chega no final do meu texto, eu tenho como objetivo específico ou objetivo geral dizer que essa metodologia não é tão vantajosa assim para esse nível do ensino, né? Então, eu tenho que buscar autores que vão corroborando com aquilo que eu estou pensando. E agora eu convido vocês aí em casa a buscar algum artigo científico e dar uma olhada nas estruturas de revisão teórica, certo? Como que uma referência teórica, se estrutura. Vocês vão perceber que na área da física nós temos alguns tipos de artigos bem peculiares, né? Artigos que não tem uma referencial teórico como seção, o referencial teórico está quase incluso na introdução. Nós temos outros artigos que não contam com essa parte de referencial teórico, eles vão direto para a metodologia, né, porque esses artigos, eles são artigos experimentais, né? Então, nós temos aí uma gama de tipos de artigos que vão colocar o referencial teórico em locais diferentes, tá? Qualquer dúvida com relação a isso, vocês podem mandar para mim. Enfim, cada teoria ou cada construto, e aí construto está em negrito porque nós já conversamos sobre construto, né? Nós já entendemos o que é um construto em aulas anteriores.
Então, cada teoria ou construto que você utiliza ao longo do seu trabalho será abordado em uma sessão ou um capítulo específico do seu referencial teórico. Vocês também podem ver isso quando vocês estiverem analisando os artigos científicos, tá? Vocês vão ver que eu tenho minha temática central e essa minha temática é dividida em várias áreas, ou vários construtos, e para cada um desses construtos eu construo uma sessão, né, para detalhar melhor o que eu preciso mostrar para o meu autor. Agora, nós vamos entender um pouquinho a diferença entre referencial teórico e revisão de literatura, que muita gente adota como sinônimo. Né? Referencial teórico e revisão de literatura não são, eles têm objetivos diferentes. A revisão de literatura ela também é conhecida como revisão bibliográfica. Tá? Eu compreendo que são vários termos parecidos e por isso a gente acaba gerando uma confusão. Mas a revisão de literatura, ou revisão bibliográfica, né, ela na verdade tem a preocupação de reunir sistematicamente vários outros estudos. Né? Então ela vai pegar um conjunto de outros artigos, independente do teu posicionamento, né? Lembra que no referencial teórico você vai pegar artigos que defendam o posicionamento, né, para embasar o que você quer fazer enquanto investigação científica. Aqui não, aqui eu vou pegar todo um conjunto de artigos delimitados, eu já falo um pouquinho como é que se faz essa delimitação, mas você pega um conjunto de artigos e você vai analisar dentro desse conjunto de artigos, indiscriminadamente, né, alguma característica. Eu vou passar aqui, por exemplo, e depois eu volto para esse outro slide. Por exemplo, esse exemplo aqui, ó. Eu tirei desse artigo que está completo lá nas referências bibliográficas ao final dos slides, tá? Vocês podem lá depois consultar. Eu tirei esse trecho do artigo que fala, por meio de materiais teóricos e autores divulgados no terceiro Seminário Internacional de Educação de 2003, então ele está fazendo o quê? Ele está fazendo a delimitação, veja, ele pegou artigos, vários artigos, todos os artigos do terceiro Seminário Internacional de Educação de 2003, né? Então, com isso, ele vai objetivar apresentar sinteticamente uma face do panorama educacional contemporâneo. Então, ele vai pegar todos esses artigos, ele vai dar uma leitura e ele vai dar uma compreensão em cima desses artigos para entender o que é que esses autores que publicaram no terceiro Seminário Internacional de Educação em 2003 têm de ideia com relação ao panorama educacional contemporâneo. Certo? Então, vocês estão vendo que ele vai pegar uma sequência de artigos e por meio de um método estruturado, que é deixar claro esse método, esse amarelinho aí, ele vai tentar extrair, né, uma informação adicional, um conceito adicional, tá? Passando agora para o levantamento bibliográfico, tá? O levantamento de literatura, que na maior parte das vezes é confundido com o gênero que nós vimos de revisão de literatura, certo? Então, nós temos aqui uma revisão bibliográfica e aqui um levantamento de literatura, né, como sinônimos. Então, o levantamento bibliográfico ele é muito parecido no que tange a esse recorte, né, da revisão bibliográfica. Eu vou fazer um recorte em um determinado tempo, em um determinado espaço. Eu posso pegar uma revista, eu posso pegar um ano, né? Eu posso pegar uma área em específico e eu vou trazer todos esses artigos indiscriminadamente, né? Como eu falei anteriormente, no referencial teórico é que eu vou fazer a discriminação de qual artigo eu vou ler, qual artigo eu vou colocar no meu texto ou não. Nesses dois últimos gêneros, a gente vai pegar indiscriminadamente, baseado apenas pelo recorte que eu estou querendo tomar. E no gênero anterior, né, na revisão de literatura, nós baseamos nossa análise em cima da criação de algum conceito. Já aqui, eu vou simplesmente analisar o que esses artigos estão falando. Veja aqui, sem buscar uma análise do conteúdo ou dos avanços dessa publicação. Vou passar o exemplo para vocês entenderem. Né? Então, eu tirei essa parte aqui de outro texto que também está nas referências bibliográficas, lá ao final dos slides, tá? E aqui eu vou ter um estudo, um levantamento bibliográfico,
que busca a análise das publicações, né, de 3 revistas, depois vocês podem olhar lá, sobre algumas óticas, né? Então, ele pegou aqui quais eram as revistas que estavam falando sobre mecânica no ano de 92, nenhuma. 93, uma, né? Então é apenas quantitativo, é apenas numérico. Ele não vai falar assim, qual era o principal entendimento dos autores sobre mecânica em 2001, que é onde a gente teve o maior número de publicações, né? Será que esses entendimentos eram diferentes dos que as pessoas tinham em 94? Né? Ele não se esse levantamento bibliográfico, ele não se preocupa com isso. Ele se preocupa apenas em trazer dados quantitativos para mostrar as tendências, né? Quais são as áreas que estão mais sendo pesquisadas, né? Dentro dessas áreas, o que é que mais os autores estão citando, eles, os artigos bibliográficos, né, como também são conhecidos esses aqui, também fazem esse tipo de análise, né? Quais são as maiores citações, quais são os autores mais citados dentro desses textos, tá? Então, essa basicamente vai ser a diferença da revisão de literatura para o levantamento bibliográfico. Né? Porque a revisão de literatura ela se baseia no conceito, né? Ela quer extrair um novo entendimento conceitual sobre a análise daquele recorte, certo? E o levantamento bibliográfico, não, ou bibliométrico, né? Não, ele visa apenas fazer uma contagem, né, de quais são os construtos ou autores que estão sendo mais citados, quais são as tendências daqueles artigos. Tudo bem? Então, vamos continuar aqui com o nosso texto. E agora chegou o momento que a gente faria aí o nosso referencial teórico com base nos fichamentos de planilha, tá? Eu vou deixar esse ponto aqui para uma próxima videoaula, para que essa aula não fique tão grande. Mas eu quero deixar aí para vocês um conselho. Na hora de escolher os textos para fazer o seu referencial teórico, a gente não pode achar que está fazendo um levantamento ou uma revisão bibliográfica. O que é que eu quero dizer com isso? Você não precisa pegar todos os artigos daquela temática. Eu vejo muitos alunos muito preocupados em pegar uma quantidade gigantesca de artigos ou tentar ler profundamente todos os artigos. Isso não é necessário para nosso referencial teórico. Para o referencial teórico, existe uma dica, né, que é a leitura sistemática, é uma leitura superficial, onde você vai pegar vários artigos, dar uma leitura superficial, né, ver ali ver os títulos das sessões, né, ver o resumo do artigo e tentar identificar se aquele artigo ele está na linha do que você, enquanto autor, deseja para o seu posicionamento de texto. Tá? Lembra que a gente falou de referencial teórico, ele posiciona as teorias de acordo com o que você quer defender? Então, aqui, o grande trabalho do referencial teórico é saber escolher esses melhores textos, tá? Esses textos que vão ajudar você, lá no futuro, a resolver o seu problema de pesquisa, tá? Então, esse ponto aqui, aguardem a nossa próxima videoaula. Vamos agora para a parte final da nossa aula, que são as regras ABNT para citações, que é uma coisinha que pega muita gente acha que isso é muito chato, mas eu digo o contrário, é muito fácil. Se você aprende e internaliza desde o início, vai ficar muito fácil para você, ao longo da sua vida acadêmica, desenvolver trabalhos e textos científicos, tá? Então, eu trouxe aqui, antes da gente falar das citações, né, um conjunto de NBRs. O que são NBRs? Né? Pois bem, a ABNT, que é essa aqui, ó, a Associação Brasileira de Normas e Técnicas, ela é uma associação que ela padroniza várias coisas no Brasil. Né? Cada país vai ter a sua associação de normatização. Por exemplo, vocês que são da física vão entrar, por exemplo, num laboratório e lá vai ter uma bancada, né? Lá vai ter um local para um equipamento quente, um local para equipamento que é mais frio, que é magnético. Todas essas posições, altura de bancada, tá? Distância entre bancadas, distância entre cadeiras, altura de calçada, todas essas coisas têm um padrão que é regulamentado pela ABNT. Então, não é somente, né, trabalho acadêmico, dentre várias coisas, a ABNT também
formaliza e regulamenta trabalhos acadêmicos, e NBRs são chamadas notas técnicas, né? Cada item a ser normatizado, a ABNT libera uma NBR, uma norma técnica, e vocês estão vendo aí que eu trouxe algumas normas técnicas que se relacionam com os trabalhos, a escrita no trabalho acadêmico, a escrita acadêmica, né? Então, a NBR aí, por exemplo, 105.20 é a NBR que vai falar somente das citações. Em cada fase de amadurecimento de vocês da escrita científica, vocês vão precisar entender um pouco mais sobre cada uma dessas outras NBRs que estão aí, ok? Além das NBRs da ABNT, nós aqui do IFCE, nós também vamos utilizar o Manual de Normalização de Trabalhos Acadêmicos. Esse manual está disponível no site do IFCE, depois eu vou passar o link para que vocês tenham fácil acesso. A segunda edição é de 2018, então ela já está atualizada com as últimas reformulações da ABNT. Eu estou falando isso porque a ABNT, apesar de ser uma norma, tá? Ela não obriga ninguém a seguir essa norma. Ela é como se fosse uma boa prática, né? Ela é um aconselhamento, uma orientação. E aí, cada instituição de ensino pode adotar a ABNT estritamente, mas para isso a gente teria que pagar pela ABNT, comprar, porque a ABNT é uma norma paga. Mas também a gente pode usar a ABNT como padrão e formatar nossa própria norma. E no caso do IFCE, a gente usa o nosso manual, mas o nosso manual ele é estritamente igual às orientações da ABNT, ok? Né? Então vamos para citação, né? Vamos entrar aqui no que é uma citação. Uma citação, ela é uma ideia ou um trecho de outra pessoa, né? Ela é qualquer coisa que não seja de sua propriedade autoral. Não foi você que teve aquela ideia, não foi você que pensou sobre aquilo. Se vocês viram nos meus slides anteriores, as ideias que eu coloquei lá não eram minhas, né? Elas eram citadas de outros autores. Vocês vão ver até o final do slide que eu também cito essas ideias, quando a ideia não é minha, né? Quando não fui eu que formulei o pensamento. Então, a gente tem que fazer referência de alguma forma, tá? De onde é esse pensamento. Então, pode ser uma ideia quando é algo abstrato, quando é você que formula esse pensamento com base na ideia de outro, mas também pode ser um trecho quando você copia, né, igualzinho que estava lá. Então, é nesse sentido que nós temos a diferenciação de citação direta e citação indireta. E nós vamos começar pelas citações diretas. As citações diretas são aquelas em que você copia igualmente ao que está no texto original. Essas citações elas se dividem em dois tipos: até 3 linhas e aquelas acima de 3 linhas. Vou mostrar aqui. Até 3 linhas, eu posso fazer essa citação no corpo do texto normal, como vocês estão vendo nesses dois exemplos retirados do nosso manual de normalização. O texto está transcorrendo normalmente, que são palavras do autor. Em um determinado momento, ele insere, então, a citação direta. E aí, o que eu quero chamar a atenção para vocês é o formato com qual essa citação é colocada. Aqui nós temos duas formas de colocar essa citação. Todas duas são diretas, mas eu posso ir logo ao conteúdo e somente depois colocar o autor, né, a minha referência, ou eu posso iniciar pela referência, o autor, e depois, somente depois, entrar no conteúdo. Então, aqui, sempre a gente usa como demarcador de citações diretas as aspas duplas, no início e no final. Professor, o que é esse colchete com 3 pontos? Né? Isso aqui significa dizer que existia um texto anterior que complementa essa frase. Então, eu tirei apenas uma parte da frase, certo? Eu não tirei a frase completa. Então, eu comecei do meio do que o autor queria escrever.
Professora, eu poderia tirar isso aqui e botar esse E maiúsculo? Não, porque aí você estaria mexendo na forma da citação, tá? Utilize, então, esse demarcador para dizer que tinha algo antes. Professora, se tiver algo depois, eu preciso colocar? É opcional, tá? Você tem como opcionalidade colocar aqui para dizer que o texto continua ou não. E do outro lado aqui, da mesma forma, né? Cochei aqui os três pontos para indicar que existia outro assunto e a citação, fechada aqui, ó, por aspas duplas. Com relação, então, à referência, que é como você vai colocar o autor na frase, percebam que aqui no primeiro exemplo nós estamos com caixa alta e no segundo exemplo nós estamos aqui com caixa baixa, né? Primeira letra maiúscula porque é nome de pessoa. Mas sempre que eu optar por esse formato, né, em que eu vou logo ao conteúdo e como acessória eu trago a informação de quem é o autor, eu vou utilizar este formato, né? Entre parênteses, eu vou colocar o nome dos autores, do autor ou dos autores, sempre o último nome desse autor, certo? Em caixa alta, o ano e a página. É fundamental que vocês coloquem a página, porque a página é o que vai diferenciar se essa citação é direta ou indireta, tá? Apesar das aspas, às vezes, serem um demarcador, a página também é. E quando eu estou optando por essa segunda opção, o nome do autor não fica dentro das aspas, fica fora, como eu falei, em caixa baixa. E só o que fica dentro aqui do parênteses é o ano e a página, ok? É bem simples de entender, né? Basta que você, na sua primeira escrita, fique sempre relembrando esse formato, que com o tempo ele fica automático na sua mente. Agora vamos para cima de 3 linhas, citações diretas acima de 3 linhas. Aqui segue o mesmo esquema, você pode começar citando pelo autor e depois o conteúdo, ou começar pelo conteúdo e depois o autor. A diferença é que quando eu vou utilizar citações que ultrapassam as 3 linhas, eu tenho que dar um recuo. Um recuo de 4 pontos no Word, certo? Na nossa última aula, que fala sobre o projeto, eu vou falar sobre a norma ABNT, que rege essa formatação do trabalho. Espaçamento entre linhas, margens, tá? Não é o momento agora. O que eu preciso que vocês saibam agora é que quando a citação é acima de 3 linhas, a gente dá esse recuo de 4 pontos, não tem indicativo de parágrafo e a fonte que eu utilizo aqui é um ponto menor do que essa aqui de cima, ok? A mesma coisa eu faço aqui embaixo, adotando o padrão de que o autor vem depois. Por isso ele está aqui caixa alta e dentro do parênteses. Vamos agora para citações indiretas, também chamadas de paráfrases. As citações indiretas, elas são aquelas em que você, autor, leu um texto e você interpretou alguma informação daquele texto e reescreveu com as suas palavras. Isso não exime de que você tire a citação, de que você tire a referência, tá? Por exemplo, aqui nós temos 2 outros exemplos que também utilizam aquele formato de ora eu inicio com conteúdo e por último a referência, ou inicio com a referência e por último o conteúdo. Se eu opto por iniciar logo com o conteúdo, então a mesma coisa que foi explicada na citação indireta. Veja, não é difícil, é a mesma coisa. A única diferença é que eu não vou colocar a página. Vejam como é lógico que eu não coloque a página, porque como isso, essa citação, ela deriva de uma interpretação sua de um texto, pode ser que essa frase aqui, todinha, ela seja a interpretação de 2, 3 ou até da obra inteira, né, do artigo inteiro, onde você resumiu e colocou apenas em um parágrafo toda a ideia do autor. Então não tem como você colocar a página. Você não vai fazer a citação de todas as páginas lidas, né? Então não há necessidade. No entanto, quando a sua citação indireta ela faz referência a algo que está especificamente em uma única página, se torna opcional você colocar a página, tá?
Mas por conselho, eu dou para vocês que sempre que for indireta, não se preocupe em colocar a página, certo? Até para você padronizar o seu texto, porque vai ficar estranho uma hora no seu texto as citações indiretas aparecerem com página e outra hora não. Vai ficar parecendo que você foi desleixado e esqueceu as aspas, tá? Então, indico a vocês que deixem assim como está, sem a página, tá? Que nem eu coloquei aqui embaixo. Algumas curiosidades sobre as citações, para a gente terminar, né? Aspas simples, que é essa que você está utilizando, não são as duplas, tá? Essas aspasinhas simples aí, você vai utilizar sempre que você quiser colocar, determinar uma expressão, certo? Só uma expressão, não é uma citação, não, é uma citação, não deixa de ser uma citação, tá? Me perdoem. Mas ela é uma citação menor, ela é só uma expressão que costumeiramente o autor utilizava. Veja aqui no exemplo. Sociedade de classe média. Então, é uma expressão que o autor usa no texto, então eu vou lá e quero dar essa ênfase, coloco apenas aspas simples. O SIC é sempre que o texto original tem um erro de português. Você pode ajeitar a ortografia do autor? Não, você não pode. Veja que vem com 2 S não é mais utilizado, é só um E, né? E permanece o acento. Então, eu permaneço com a maneira errada e ao lado da palavra errada eu coloco SIC, né? Do jeitinho que está aqui, entre colchetes. A última curiosidade é o APUD. Né? O APUD é sempre que eu não posso citar o autor de origem, porque eu não tenho acesso àquela obra. Então, foi o jeito, eu leio em outra obra, tá? Então, veja só, conforme Demo, 1994, página 49, APUD Barros, o que é que isso está querendo me dizer? Quer dizer que esse texto que vem em sequência, um trabalho científico, blá, 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 esse texto é uma referência de Demo, foi Demo que falou isso. No entanto, você não leu o Demo, você leu isso no Barros. Então, o Barros, algum dia, citou o autor original, que era o Demo, e aí você pegou o Barros e fez a citação da citação, né? Por isso você usa esse APUD, você pode trocar APUD por, né? Não na escrita, tô só falando para vocês entenderem. Demo por Barros. Aí você entende o que significa esse APUD, tá? Essa referência de APUD. Mas eu indico para vocês, inclusive, no nosso próprio manual do IF diz: não utilizem APUD com constância. APUD é uma última instância, não é aconselhado, tá? Porque isso significa dizer que você não teve o esforço científico de buscar a obra original. Se, em último caso, essa obra não é disponível, você usa APUD. Mas não sendo, né, não utilize APUD. Ou então, se o assunto que vai ser falado é um assunto trivial, que você pode achar em outro autor que fale a mesma coisa, né, mas que você vai citar diretamente esse autor, prefira, né? Isso aqui, muitas vezes, em alguns textos de alunos, a gente vê que foi preguiça do aluno pesquisar. Tá? Então, usa APUD somente em último caso, em última instância. E é isso, gente, que eu tinha para falar para vocês sobre o referencial teórico, certo? Eu espero que tenha ficado claro, tá? Nesse formato de videoaulas. Então, eu peço que vocês mantenham as interações, tá? Lá na sala virtual e que eu vou estar disponível para vocês também no horário de atendimento ao aluno. Então, assim que vocês tiverem necessidade de algum atendimento individualizado para o trabalho de vocês, é só vocês marcarem lá o nome no dia e no horário e a gente tenta marcar uma orientação, beleza? Tenham bons estudos.